Querido amigo, prezado ouvinte, quero convidá-lo a acompanhar a leitura que farei no Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 a 3. A mensagem do novo nascimento. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A mensagem que trago nesta ocasião enfeixa um dos mais importantes acontecimentos da vida humana. É o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. É a mensagem de Jesus dirigida a Nicodemos, a mensagem do novo nascimento. É uma história de rebelião e amor, para que possamos melhor compreender o significado e o porquê do novo nascimento, será necessário conhecer quem somos e o que fizemos. É bem verdade que alguns não gostem de olhar para si mesmos. Ainda no século XVII, Pascal, observando os esforços que todos faziam para divertir-se, opinou que a finalidade das distrações era exatamente evitar que as pessoas pensassem em si mesmas. Søren Kierkegaard, filósofo existencialista dinamarquês do século XIX, afirmou: aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si mesmo. Não há nada mais emocionante do que ser uma pessoa novamente nascida. Rollo May, conhecido psicólogo do século XX, afirmou: tem-se a estranha impressão de que todos temem alguma coisa. Mas o quê? A Bíblia nos diz que Deus fez ao homem bom. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, encontramos o sábio Salomão dizendo: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Na Bíblia aprendemos que o homem a quem Deus criou tem um corpo e uma alma. Em Gênesis 2:7, o grande legislador Moisés escreveu: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isto significa que a parte central do homem, o principal da sua vida, é o espírito, no qual está o privilégio de ter sido este criado à imagem e semelhança do seu Criador. Até aí, o homem encontrava-se em estado puro, não tendo conhecimento do pecado. Porém, o homem caiu desse estado, quebrando assim o sentido de harmonia que existia na criação. Em Romanos 5, verso 12, o apóstolo Paulo nos diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu, passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. A Espanha de Franco, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, a Rússia de Stalin, estes e tantos outros países, em algum tempo de sua história, se desenvolveram até que surgiu, em meio a seu povo, um personagem prometendo tudo e conduzindo aquele mesmo povo que o adorou a uma derrota geral. Edgar Morin afirma: a política é um jogo particularmente incerto, em que as ações podem determinar reações que as destruam. O mais frequente em política é a mudança de rumo, a perversão, o desvio da ação. Assim, diz ele, citando a conhecida
observação de Saint-Just. Neste contexto, igualmente, mais importante que nunca, todas as artes produziram maravilhas. Apenas a arte de governar produziu monstros. Na Bíblia, também encontramos um homem chamado Nimrod, o qual começou a ser forte e poderoso caçador em toda a terra. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Gênesis 10, 8 a 12. Ele tinha uma sede insaciável de poder e então saiu a fazer promessas de que modificaria tudo, transformaria a situação, construiria uma torre muito alta para atingir aos céus, difundiria a igualdade de condições. Era uma espécie de comunismo ditatorial regido pelo seu próprio pulso e domínio. E a Bíblia nos diz que então desceu o Senhor para ver a torre e a cidade que os filhos dos homens edificaram. Gênesis 11, 5. E então viu o Senhor que o povo era um e falavam todos uma mesma língua. E a Bíblia nos ensina que naquele dia o Senhor confundiu a língua dos homens e os dividiu em raças, etnias, e os castigou forte e poderosamente. Estes e outros exemplos não aconteceram somente pela ambição ou sede de poder. Inúmeros atos políticos deram-se pelo amor da pátria, da humanidade, pela vontade de construir um mundo melhor. Como na tragédia de Goethe, em que as boas intenções de Fausto provocam a perdição de Margarida, enquanto a perdição de Mefistófeles finalmente a salvam, o caminho do inferno está calçado de ações salvadoras, ao passo que as intenções infernais provocam por reação intenções salvadoras. A Bíblia nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, chamamos a Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 e 10. Como está escrito em Romanos 3, 10, não há um justo, nenhum sequer. O homem criado por Deus em inocência e santidade, pela sua própria culpa, caiu em pecados. Desde o Éden, ele se rebelou contra um Deus santo e poderoso. O profeta Isaías escreveu: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isaías 1, 2 e 3. A palavra de Deus é firme e segura. Nas Escrituras não encontramos qualquer mudança ou indícios de concessão ao pecado. Ela destina-se a todos e é bem clara em suas afirmações. Deus queria que o homem andasse em retidão, vivendo uma vida digna, cheia de gozo, paz, alegria e satisfação. Enfim, ele queria que o homem vivesse espiritualmente em verdade, mas não foi assim. Pelo livre-arbítrio, escolha unicamente sua, o homem se desviou dos caminhos do seu Criador.
O profeta Jeremias escreveu: Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: Que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Jeremias 8:6. Em sua carreira desenfreada, os homens traçam o seu próprio caminho para mais tarde despencarem no despenhadeiro da eternidade. Esta era, sem dúvida, a preocupação de Nicodemos ao falar com Jesus durante a noite. A eternidade. Se o homem está em busca de alcançar, de encontrar alguma coisa que o realize e satisfaça, essa coisa é a vida eterna. Homem fariseu e príncipe dos judeus, ele queria reconquistar a eternidade. Nicodemos era um homem de grande influência da época. Ao chegar junto de Jesus durante a noite, Nicodemos enfrentava dentro de si os mesmos temores e problemas pessoais que atormentam a humanidade nos dias de hoje, atualmente agravados pelas guerras, rumores de guerras, instabilidade econômica, infelicidade, desespero generalizado, 2 guerras mundiais em 35 anos, a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, a ascensão do comunismo, Guerra Fria, guerras psicológicas, perseguição psicológica, medo da morte, medo da destruição atômica. Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas do nosso século, assim descreveu o dilema humano em seu poema Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e em nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Em seu capítulo introdutório Na Noite do Século, Edgar Morin levanta as principais questões que atormentam a humanidade em Para Sair do Século XX. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Temos respostas físicas, biológicas, antropológicas, sociológicas, históricas, cada vez mais certas a estas perguntas. Mas estas respostas não provocam perguntas muito mais extensas do que as que encerram. Estamos num universo em que miríades de estrelas morrem, explodem, nascem e renascem incessantemente. Somos os seres biológicos mais cerebralmente desenvolvidos da evolução animal. Somos seres para os quais o problema, o enigma e o mistério maiores residem na própria capacidade de resolver os problemas, desvendar enigmas, abordar mistérios. Nicodemos deveria estar perguntando-se a si mesmo: como vim parar aqui? Ora essa, mas eu nem sequer pedi para nascer. E depois da morte, para onde vou? Ele deve ter pensado: se até hoje não encontrei a solução em homem algum, encontrarei a solução
no homem Jesus? Ali estava Jesus. Ele viu nas maravilhas que o Senhor Jesus operava sinais que ninguém poderia fazer. A Bíblia nos diz que este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sabendo da operação de Jesus em outras vidas, ele desejava explicações para si. Ele não estava a consultar Jesus simplesmente pelo desejo de conhecê-lo, mas desejava experimentar a mesma transformação que estava sendo operada nos outros. Em João 3,3, lemos que a isto Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode parecer-lhe estranho, mas foi precisamente isto que Jesus falou. Você precisa nascer de novo. Para alguns pode até ser mesmo ridículo. Como pode alguém nascer uma segunda vez? Você lhe perguntaria. Como pode ser isto? Nicodemos fez o mesmo que você faria hoje. Ele perguntou a Jesus: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Observe a resposta de Jesus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe mais: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 13, verso 23, o profeta indaga: mudará o etíope a sua pele e o leopardo as suas manchas? Assim também podereis vós, outros, fazer o bem, estando habituados a fazer o mal? E em 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16, lemos: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo àqueles que nasceram de novo. Em muitos trechos, a Bíblia nos fala que você precisa morrer para a vida velha, nascendo para uma vida nova, crucificando assim a própria vontade para alcançar a vida de Jesus em sua vida. Em Romanos 6,11, o apóstolo Paulo disse: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Jesus disse que o coração do homem está cheio de rapina e de maldade. Jeremias declarou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Jeremias 17:9. Carl Jung exclamou: todos os antigos pecados primitivos não estão varridos, mas acocorados nos cantos escuros dos nossos corações modernos, ainda ali e ainda tão medonhos quanto sempre foram. Os teólogos afirmam que uma admiração existe quanto ao ser das coisas, mas, com relação ao pecado, não é somente admiração humana e geral, porém espanto. Para Jeremias, o profeta da religião do coração do homem, somente Deus poderá curar a ferida do seu povo. É, portanto, necessário uma transformação em sua vida. O homem em si é o interior e não o exterior. Ele não é o que exterioriza, mas aquilo que ele realmente é. A solução única é que você faça morrer o velho homem, a velha natureza que habita em seu coração. A Bíblia nos diz que o homem está espiritualmente caminhando para a morte por consequência de tantos delitos e de pecados. Bavinck afirma que a origem do mal, após a do ser, é o maior problema da vida e a cruz mais pesada do intelecto. Desta mesma forma, foi que o salmista Davi sentiu o seu pecado quando disse: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 34, versos 4 e 5. Aí você dirá: reconheço dentro de mim um pecador. Que farei, então, para alcançar o perdão para os meus pecados? O mesmo Jesus que respondeu a Nicodemos naquela noite, há 2000 anos atrás, é ele que lhe responde agora: necessário vos é nascer de novo. É importante que você venha a nascer em espírito, abandonando os desejos da carne. Deus falou ao povo de Israel através do profeta Ezequiel, dizendo: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós um espírito novo. Esta tem sido a promessa de Deus para todas as nações, efetuada em Jesus Cristo, seu Filho. Dar-lhes-ei um coração novo. Deus exige de você um novo nascimento através de um arrependimento verdadeiro, deixando todas as coisas para seguir a Cristo. Através das Escrituras, compreendemos que somente Deus poderá julgar os homens por seus sentimentos secretos. Há algum tempo, quando me converti a Cristo, li em um pequeno livro de Davison Trotman, Nascidos para se Multiplicarem, a respeito de um homem que, habituado à sua maneira típica de viver em sua fazenda, ao comprar um apartamento numa das grandes cidades, queria entrar juntamente com seus porcos em sua nova habitação. O homem, dizia ele, muitas vezes esquece-se de que precisa despojar-se de tudo. Ele precisa despojar-se da imundícia a que está habituado. Ele pensa que pode trazer às costas todos os costumes, levando-os para onde bem quiser. Mas não é bem assim.
Você precisa despojar-se também, mas do velho homem. Em sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, escrevendo-lhes, disse: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 5 a 10. Em sua primeira carta, o apóstolo João, escrevendo o segredo de uma vida feliz, ele disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Jesus não mudou. Ele permanece o mesmo em amor. Ele não é instável. Ele não é inconstante como nossos amigos. Ele não desampara. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões por amor do seu nome. Poderia uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que mama? Mas, ainda que esta se esquecesse do seu filho, ele diz: eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será eternamente. Ele tem falado durante séculos, de geração a geração: necessário vos é nascer de novo. A mensagem dirige-se a mim, a você. Deus não tem netos. Ninguém poderá vir a ser cristão por decreto ou por herança. Ele chama para si filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo por meio do novo nascimento. Ele quer homens transformados. Ele requer homens transformados. Transformados para anunciar a sua mensagem por todo o mundo. No Evangelho de Lucas, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 9, 23 e 24. Ele já lhe falou: necessário vos é nascer de novo. Deus o ama. Ele quer que você se volte para ele, arrependendo-se dos seus pecados. João, em seu evangelho, falando a respeito de Jesus, escreveu: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. João 1, 12 e 13. O apóstolo Paulo escreveu: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
Romanos 5,18. Isto quer dizer que todos os nossos pecados estão perdoados. Isto quer dizer que Deus não se lembra mais de nenhum deles. Você e eu poderemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. O profeta Jeremias expressou o amor de Deus, dizendo: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: pois com amor eterno eu te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ele o ama e ele quer lhe salvar. Podemos ver a razão do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 3, 17 e 18. Porque o Filho do Homem, diz Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eis o que custou para Deus a nossa salvação, o derramamento do sangue do seu Filho amado. Um dos escritores evangélicos de língua alemã escreveu: quem foi o culpado? Quem te fez sofrer? Ah, Jesus, eu te traí. Fui eu, Senhor Jesus, eu que te neguei. Eu te crucifiquei. Volte-se para Deus agora mesmo. Neste momento, Ele está olhando para você e quer que você se torne filho dele, seu filho. Não nascido da vontade da carne, não nascido da vontade de homem algum, mas de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Permita que, nesta ocasião, o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre em sua vida, transformando-a. Esta mudança a qual você está atravessando agora mesmo, é este o novo nascimento. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5, verso 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Tudo se fez novo. Falando a Nicodemos naquela noite, Jesus lhe disse: Nicodemos, o assunto que estou tratando com você não é terreno, mas espiritual. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Ou qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Provérbios 30, verso 4. Olha, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Portanto, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos jamais serão confundidos, jamais sofrerão vexame. Salmo 34:5. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os povos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso 2. Entregue-se a Jesus.